Evangelho de João, no capítulo 1. Você está me escutando bem? Amém. Evangelho de João, no capítulo 1. Verso 43 em diante, irmãos. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 43 em diante, a Bíblia nos diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Ele encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, que quer dizer mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê nisso porque eu disse que te vi sob a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus, neste momento nós lemos a Tua palavra, Senhor, que é verdadeira e fiel. Em nome de Jesus, Pai, neste momento que o Teu Espírito Santo, Pai, aplique ela em nosso coração, trazendo vida, trazendo entendimento e iluminando os nossos olhos para que possamos ver, como Jesus mesmo disse, coisas maiores do que essas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui numa noite de batismo. Amém? Eu vejo muitos visitantes e você foi convidado para estar aqui porque você foi chamado a um batismo. Amém? Você está aqui representando a sua família. Amém? E alguém da sua família que teve um encontro com Jesus. Repita comigo: encontro com Jesus. Amém? E pensando muito sobre batismo, nós já estamos com o batismo agendado há algum tempo, irmãos. Pensando sobre o que eu traria aqui para você, eu paro para pensar, irmãos, e cheguei à conclusão que aqui nós estamos promovendo um encontro com Jesus. Na verdade, irmãos, esse encontro ele já aconteceu, porque o batismo é a consequência de crer em Jesus Cristo. Amém? Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo, mas para ser batizado é necessário crer. Amém? Então o batismo acompanha a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, o que vamos fazer é um ritual, irmãos. É um simbolismo. Amém? Que a Bíblia diz que é afogar o velho homem, afogar a velha vida, deixar para trás tudo aquilo que antes nos fazia ir em direção ao inferno, e agora sim, irmãos, com a graça de Deus, irmos em direção ao céu, salvos por Jesus Cristo. Amém? Mas isso acontece porque houve um encontro. Então, irmãos, eu trouxe esse texto para você porque ele é um dos muitos encontros que Jesus teve com pessoas, enquanto ele esteve aqui na terra. Amém? Nós lemos aqui a história de Filipe e Natanael. Repita comigo: Filipe e Natanael. Amém? Nós vamos focar mais especificamente na vida de Natanael, irmãos. E depois, no finalzinho, nós vamos ver algo a respeito de Filipe. Mas eu quero mostrar para você, irmãos, o quanto um encontro com Jesus pode ser impactante na vida daquele que se entrega totalmente. Amém? Não é simplesmente se aproximar como Natanael se aproximou. É necessário se encontrar com o Mestre, deixar ser encontrado na verdade, se entregar com disposição de coração, irmãos, e crendo que de forma sobrenatural Deus pode agir na sua vida. A partir deste momento, a sua vida nunca mais será a mesma. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque viver com Cristo, ter um encontro real com Cristo, irmãos, crer de todo o coração, é realmente ter a sua vida transformada de uma vez por todas. Amém? Não apenas uma melhoria de vida simplesmente, irmãos, mas a entrega a Jesus Cristo significa que Ele te dá agora a vida de Deus, que é uma vida infinitamente superior. Amém? Então, irmãos, focando nesse encontro com Jesus, nós vamos ver, irmãos, reações que um encontro com Jesus pode provocar nas nossas vidas.
Primeiramente, irmãos, porque ao encontrar-se com Jesus, necessariamente você vai ter que renunciar a algumas coisas. Amém? Não dá para seguir Jesus e viver da mesma forma. Não dá para seguir Jesus sem deixar coisas para trás. Amém? É claro que isso é um processo, irmãos, demanda tempo. Amém? Realmente é um processo, subir de níveis, avançar em direção a Deus, mas você precisa renunciar. Amém? Jesus provoca isso, irmãos. Em nome de Jesus, encontrar-se com Jesus, deixar coisas para trás, enquanto você tem em mente que vai receber coisas superiores. Amém? Você está entendendo isso, irmãos? Além disso, o encontro verdadeiro com Jesus, irmãos, provoca em nossa vida alinhamento. Nós vamos ver na vida de Natanael, irmãos, que ele não continuou da mesma forma, ele teve entendimento, os seus olhos se abriram, ele teve uma revelação sobre si mesmo e sobre quem Jesus era, amém? E essa reação, irmãos, causa um impacto tão grande que a vida não segue mais da mesma forma, porque encontrar-se com Jesus é provocar um alinhamento em si mesmo, amém? É encontrar-se com aquele que quer mudar a nossa história, a nossa vida, amém? Então, irmãos, eu quero que você entenda alguma coisa nessa noite. A mensagem, irmãos, é a respeito de você e do seu encontro com Jesus. Amém? Repita assim comigo, Jesus e eu. Não, irmãos, bem forte, Jesus e eu. Quem quer ter um encontro com o Mestre? Amém? Jesus e eu. A primeira reação, irmãos, o primeiro impacto na vida de Natanael que o encontro com Jesus provocou é que Natanael viu o seu preconceito vir à tona. Repita assim comigo, Jesus e o meu preconceito. Leia o verso 45 comigo, irmãos. De novo, deixe a sua Bíblia aberta. Ele diz assim: Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: venha e veja você mesmo. Amém, irmãos? O que acontece aqui, irmãos? A Bíblia diz que Jesus encontra Filipe primeiramente. Tem um encontro com Filipe e Filipe sai correndo e diz a Natanael: nós encontramos o Messias. Nós encontramos o Messias, o nome dele é Jesus. Ele é de Nazaré, da Galileia. E a reação de Filipe aqui mostra algo, irmãos. A reação de Filipe traz à tona um preconceito. Ele diz: pode vir alguma coisa boa desta cidade? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As credenciais que Filipe apresenta a respeito daquele que ele encontrou, que na verdade ele foi encontrado, Jesus, não deixa Natanael empolgado. Filipe na verdade vem todo empolgado, mas Natanael, carregado de preconceito, não recebe aquilo como uma boa notícia. O seu preconceito aqui é exposto, irmãos. A boa notícia a respeito de que o Messias tinha sido achado, tinha sido visto, toca numa ferida muito grande de Natanael, chamada preconceito. Muitos de nós, irmãos, ao nos aproximarmos de Deus, ao nos aproximarmos de Jesus e da igreja, somos carregados de preconceito no coração. Nós temos diversas ideias a respeito de quem é Deus, a respeito de quem é Jesus, do que se faz ou não se faz dentro da igreja, do que se faz ou não se faz em cima do altar, porque nossa mente, o nosso coração está carregado de preconceito. Natanael, irmãos, neste momento, ele está recebendo uma notícia que era muito aguardada. O povo de Israel aguardava com ansiedade, irmãos, a vinda do Messias. Tinha sido uma promessa, tanto que o texto mesmo diz: nós encontramos aquele que Moisés e os profetas tinham falado. Eles estavam esperando, irmãos, a vinda do Cristo, Filho de Deus. Neste momento, quando Natanael está recebendo esta notícia, ele age com preconceito. Na verdade, irmãos, o que acontece aqui? Lá em Mateus, no capítulo 13, não precisa abrir, no verso 53, a Bíblia faz um relato muito interessante, irmãos. Ela diz assim, que Jesus não operou muitos milagres em Nazaré, onde ele cresceu. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus e diziam assim: mas não é este o filho de José, o carpinteiro? As suas irmãs e a sua mãe não estão aqui entre nós? Quem é este cara? Que vulto é esse? Grandes coisas esse Jesus. Ele cresceu entre nós, por que nós devemos ouvi-lo?
E a Bíblia diz, irmãos, lá em Mateus, no capítulo 13, que Jesus não fez muitos milagres na sua redondeza, em volta dos seus, na sua casa, onde ele cresceu, porque eles estavam incrédulos, eles tinham preconceito. É interessante, irmãos, porque sabe o que Natanael faz aqui? Ele diz, pode vir algo bom de Nazaré, mas a Bíblia nos mostra que o próprio povoado de Nazaré tinha preconceito consigo mesmo. Jesus tinha crescido no meio deles, eles não podiam crer, não podiam ver, não podiam esperar que um simples carpinteiro que vivia entre eles poderia operar milagres e mostrar o reino de Deus. O que Natanael fez aqui, irmãos, a reação é a mesma do povo de Nazaré. Quem é este homem? Como pode alguém tão simples ser o rei, o líder que nós esperamos? Porque era isso que eles esperavam, irmãos, um grande líder, com um grande exército, que se assentasse no trono, que ocupasse o templo, que guerreasse contra o Império Romano que os oprimia nesta época. Natanael olha para aquilo tudo e diz, como que alguém vindo de Nazaré, tão simples, pode ser aquele que nós estamos esperando? Jesus aqui mexe com o preconceito, irmãos. Ele esperava algo com pompa e circunstância, mas estava vindo em direção a ele um mestre simples, amoroso, manso e humilde. Aliás, a própria Bíblia diz assim, irmãos, ele não tinha nenhuma aparência de beleza, nada que chamasse atenção, porque ele era simples, manso e humilde de coração. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Como pode esse Jesus que vem de Nazaré ser o tão aguardado Messias? Será tão aguardada salvação? Quem sabe, irmão, se Filipe não tivesse insistido com Natanael, Natanael nunca teria um encontro transformador com o Salvador. Se não houvesse insistência, irmãos, de dizer, vem então e vê com os seus próprios olhos o que eu estou te falando, talvez Natanael nunca tivesse um encontro. Sabe por quê, irmãos? Os nossos achismos, as nossas opiniões, os nossos muitos dilemas e complexos a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito das pessoas, precisam, como eu disse, irmãos, diante de Jesus ser renunciados. É necessário deixar para trás para se ter um verdadeiro encontro com Jesus. Nessa noite, meu irmão, você precisa deixar coisas para trás. Você precisa deixar o seu preconceito. E aqui preconceito hoje, no nosso dia, irmãos, nos nossos dias, a gente entende como questões raciais, mas não é simplesmente isso. Natanael tinha um pré-conceito estabelecido. Uma pré-ideia, uma pré-opinião a respeito do que se esperava, a respeito da salvação. E quando Jesus veio com simplicidade e palavras de amor, ele não entendeu. Porque o seu coração estava tomado, irmãos, de ideias, de achismos e de opiniões. Amém? Nenhum, irmãos, dos nossos preconceitos estabelecidos pode ser maior, irmãos, do que o nosso entendimento que é necessário salvação. É necessário salvação. Você precisa ter um encontro com Jesus, irmãos, para que você possa usufruir da vida eterna. Não há salvação em outro lugar. Você não vai encontrar salvação em si mesmo. Você não vai encontrar salvação em grandes líderes vindo de grandes cidades. Você não vai encontrar salvação em opiniões e preconceitos que você tem. Só há salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu estou correndo um pouco, irmãos. Eu quero, agir com o tempo aqui, com cautela. Segunda coisa, irmãos, diga assim comigo, Jesus e o meu pessimismo. Não, bem alto, irmãos. Jesus e o meu pessimismo. Leia o verso 46 de novo comigo, irmãos. A Bíblia diz assim: Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe responde, venha e veja você mesmo. Talvez aqui, irmãos, a espera pela promessa do Messias, a espera por aquele que restauraria o reino de Israel, que, como eu disse, os livraria da opressão do Império Romano, irmãos, porque eles eram escravizados na sua cultura, na sua religião. Eles tinham que pagar tributos e impostos ao imperador. Talvez essa espera por aquele, irmãos, que os livraria de tudo isso, irmãos,
Um líder que se assentaria no trono e que guerreava com um grande exército. Talvez tudo isso, irmãos, tenha deixado o coração de Natanael desmotivado. Natanael tem que lidar agora com o seu pessimismo. O pessimista sempre espera pelo pior. O pessimista, diante de qualquer situação, irmãos, não espera nada de bom. Sempre diz, vai dar errado. Quem conhece alguém assim? Quem é assim? Vamos ver se vocês têm coragem. O pessimista sempre espera pelo pior, irmãos. A simplicidade daquele homem chamado Jesus, que estava vindo de Nazaré, que o preconceito de Natanael fez parecer um homem qualquer, não empolgava o suficiente ele, irmãos. Não gerava motivação no coração. O coração estava tão desmotivado, tão pessimista. Ele tinha conhecimento da lei, ele tinha conhecimento dos profetas, ele sabia que o Messias ia vir, mas quando ele apareceu, o coração estava tão endurecido, tão desmotivado, irmãos. O pessimismo tomou conta que ele não conseguia esperar por boas notícias. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Natanael, então, diante, irmãos, dessa grande notícia que Filipe trouxe, ele decidiu olhar com olhos desfavoráveis, de quem sempre espera o pior, de quem não tem expectativa, de quem não tem esperança alguma. Como é ruim viver desta forma, irmãos. Como é ruim viver desta forma. Como é ruim de conviver com pessoas que só veem o mundo desta forma, que sempre esperam notícias ruins. Quem sabe você está aqui nessa noite e você já desistiu do seu casamento, você já desistiu da sua casa, você já desistiu dos seus filhos. Quem sabe no seu coração não tem mais nenhuma chama de motivação, de esperança de que vai mudar. Ele não vai me tratar mais assim, ela não vai me tratar mais assado. Talvez você só espere pelo pior e esteja convivendo com isso. Talvez o seu coração esteja acomodado com o seu pessimismo e você diz diante de determinada situação, não tem mais jeito. Eu não tenho esperança alguma. Talvez você esteja como Natanael. Assim como muitos de nós, irmãos, Natanael decidiu julgar pela aparência de Jesus, pelas credenciais, pelo lugar de onde ele estava vindo, irmãos. Natanael olhou para Jesus e disse grandes coisas, esse homem simples de Nazaré. Grandes coisas, esse vulto que vem de um lugar minúsculo. Um coração desmotivado pelo pessimismo, irmãos. Como eu disse, talvez o seu coração já esteja tão endurecido que você não consegue mais esperar por boas notícias. E o Evangelho é uma boa notícia, meu irmão. Talvez você não tenha mais esperança alguma. O Evangelho é a esperança. Preste atenção em mim. O Evangelho é a boa notícia. O reino de Deus que foi trazido por esse simples homem de Nazaré, irmãos, é a boa notícia que você tanto aguarda e não sabe onde encontrar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Talvez você realmente esteja dizendo, não tem mais jeito. Está demorando a promessa. As coisas nunca mudam. Eu te digo uma coisa nessa noite, meu irmão. A simplicidade do Rei dos Reis te envia aqui nessa noite um simples mensageiro que sou eu, para te dizer, vem e vê. Assim como Filipe disse a Natanael, eu te digo aqui nessa noite, irmãos, com simplicidade e humildade de coração, venha e vê. Venha experimentar. O Mestre está passando por aqui hoje. Amém? Deixe o seu pessimismo de lado. Deixe as suas muitas opiniões e desmotivações de lado e veja, Ele está passando por aqui. Amém? Terceira coisa, irmãos, que Natanael tem que lidar ao se encontrar com Jesus. Jesus e o meu anonimato, diga assim comigo. Jesus e o meu anonimato. Leia comigo o verso 47 em diante, irmãos. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, eu vi você sob a figueira, antes que Filipe te chamasse. Sabe de uma coisa que esse texto nos mostra, irmãos, e que é maravilhoso? Jesus te vê.
Você precisa ter essa consciência. Ele me vê. Ele me vê no meu anonimato. Você precisa entender uma coisa aqui, irmãos. Quando ninguém está te vendo, Jesus te vê. Quando ninguém dá bola, quando ninguém se importa, Jesus me vê. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Esse texto ele começa no verso 43, irmãos, com a Bíblia dizendo que Jesus encontrou Filipe. A Bíblia diz assim, Jesus encontrou Filipe. Na sequência do texto, irmãos, a Bíblia diz que Filipe encontrou Natanael e disse, eu encontrei o Messias. É estranho isso. A Bíblia diz primeiro, Jesus encontrou Filipe. Na sequência a Bíblia diz, Filipe encontrou Natanael e disse, eu encontrei o Messias. Parece que não faz sentido, mas faz, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente acha que encontra Jesus. Na nossa ideia, é nós que encontramos, quando na verdade somos encontrados. Jesus te vê no anonimato, irmãos. Jesus te vê no anonimato. Jesus te vê quando ninguém mais vê. Jesus vê antes, irmãos. Quando não parece grandes coisas. Filipe e Natanael eram pessoas comuns de Israel, irmãos. Mas Jesus os encontrou e Jesus os conhecia. Amém? Como eu e você, irmãos. Jesus vê quando ninguém viu. Jesus vê as escondidas, irmãos. Jesus te vê antes da fundação do mundo. Jesus te vê antes do ventre da sua mãe. Jesus te vê quando você era em um amontoado de células. A Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome. Você não está lidando com um Deus qualquer, irmãos. Com qualquer outra religião você pode ter uma certa indiferença, mas com Deus não dá. Com Jesus não dá. Porque Ele tem coisas a dizer ao nosso respeito. O Criador sabe de todas as coisas, irmãos. Ele sabe por que você veio ao mundo. Ele sabe por que você está passando por determinadas situações. Quando você está no seu lar triste e chorando por alguma situação, Jesus está te vendo. Talvez você se esconda embaixo da cama, vá no banheiro chorar. Jesus está te vendo. E você pode estar aqui nessa noite me ouvindo e ainda assim agindo com indiferença. Mas o seu coração está pulsando, porque está saindo daqui palavras de vida eterna e não tem como ser indiferente completamente, irmãos. Tem que ser muito crente para ser ateu. Tem que ser muito crente, irmãos, para dizer eu não acredito em Deus. Aliás, tem muito ateu, irmãos, que parece crer mais em Deus do que muito crente. Porque a ânsia por ser indiferente acaba despertando uma curiosidade muito grande. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Nós achamos que encontramos, irmãos, quando na verdade somos encontrados, porque é Jesus quem chama. É Jesus quem diz, vem cá, Natanael. É Jesus quem diz, eu te vi sob a figueira, quando você estava parado. Sabe o que é interessante a respeito do cristianismo, irmãos, e de toda a história de salvação e de redenção, tudo aquilo que você lê na Bíblia, o reino de Deus, irmãos, é sempre Jesus chamando pessoas comuns, como eu e você. É sempre Jesus chamando pessoas comuns, pessoas do anonimato, irmãos, pescadores, cobradores de impostos, estudiosos da lei, pessoas nobres, pessoas nem tão nobres assim, pobres, ricos, Jesus chamando pessoas comuns, do anonimato, e trazendo para perto de si, dizendo, agora vocês são meus filhos, eu os vi. Jesus está por aí, irmãos, constantemente vendo e chamando pessoas que estão por aí debaixo das figueiras da vida, na caminhada. Pessoas que estão sós, que acham que estão sós. Jesus está vendo. Amém? Eu já estou encerrando, irmãos. Repita assim comigo, Jesus e a minha identidade. Quem é você, irmãos? De onde você veio? Para onde você vai? Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você vai fazer em casa depois? O que você espera do amanhã? O que você espera do tempo, irmãos? Ficar aqui para sempre, até morrer? O que você espera
de quem você é. Qual é a sua identidade? Como a gente já viu aqui, irmãos, o texto ele apresenta primeiro Natanael, alguém com um certo nível de preconceito e pessimismo. Amém? Mas quando ele se encontra com Jesus, quando ele segue a orientação de Filipe e vai ver, ele recebe uma revelação, irmãos. Leia comigo o verso 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Identidade, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo de iguais. Um mundo que chama as pessoas para serem, entre aspas, originais. Seja você mesmo, mas imite a maioria. Faça o que todos estão fazendo. Nós estamos vivendo num mundo de iguais, irmãos, que nada mais é do que imitar o que está na moda. De seguir as trends. O que as pessoas estão fazendo no TikTok e no Instagram, eu vou fazer também. Ninguém mais tem personalidade alguma, ninguém tem identidade alguma, são todos iguais, se vestem iguais, se expõem de forma igual aos outros. Quando Jesus tem um encontro com Natanael, e Natanael encontra então o Mestre, irmãos, Jesus chama à existência algo que nós podemos ser a partir dele. Você leu no texto, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem íntegro. A despeito aqui, irmãos, dos preconceitos, das opiniões, dos achismos, do pessimismo de Natanael, a respeito do que é natural, irmãos, do que se pode ver, do que é externo. Jesus aponta para Natanael e diz: era isso que Deus esperava do seu povo. Era isso que Deus esperava do povo de Israel, que infelizmente desobedeceu. Jesus encontra Natanael e diz: era isso que o meu pai esperava do povo de Israel e eles não fizeram. Quando ele tem um encontro com Jesus, irmãos, ele encontra a sua verdadeira identidade. Jesus está por aí, irmãos, encontrando os filhos de Deus que estão sob as figueiras da vida, aos quais Ele está chamando, irmãos, porque Ele disse: não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós, para que vocês então vão e deem frutos. É Jesus quem está encontrando, irmãos, é Jesus quem está dizendo quem nós somos, a partir de quem Ele é. É Jesus que preenche, irmãos, o vazio existencial do ser humano que está procurando, que está tateando no escuro, tentando se encontrar. Talvez você está aqui nessa noite com um grande vazio no seu coração, parece que nada preenche. Você sorri para os outros, mas dentro você está triste, está amargo. Você não consegue mais se relacionar com ninguém de forma sincera. Está vivendo de aparência, está vivendo do engano, está vivendo de ilusões, está vivendo do que os outros pensam de você, está vivendo do que você expõe na internet. Jesus está chamando para sermos algo. Jesus chama pelo nome, irmãos. Jesus vê e chama Natanael pelo nome. Natanael não o conhecia, mas Jesus sabia. Jesus é a nossa identidade, irmãos. Natanael aqui deu um imenso passo de fé, irmãos, ao testemunhar então de forma sobrenatural. Jesus sabia quem ele é. E porque Jesus sabia a identidade de Natanael, irmãos, se esvai o preconceito e o pessimismo. E agora sobra só o que Jesus disse. Leia comigo o verso 48. Natanael reage então: como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: eu vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse, irmãos, quem Natanael era, mas também se revelou. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. No livro de Atos, no capítulo 17, a Bíblia diz assim, que Deus, irmãos, Ele não está se escondendo. Deus, Ele não se esconde, meu irmão. Deus não se esconde de nenhum de nós. Deus não se esconde, sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer se revelar. Ele quer se mostrar. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você o encontre nessa noite. Você não veio aqui simplesmente ver um ritual, irmãos. Você está aqui nessa noite porque Deus queria que você estivesse. Como que você vai reagir a isso? Eu estou tentando falar muito rápido por causa do horário, irmãos.
Mas eu queria ter horas e horas para explicar este texto, para que você entendesse, mas você já está ouvindo uma parcela que é suficiente para te trazer luz aos olhos. Como que você vai reagir? Como que vai ser a sua semana? O que você vai fazer com o que você está ouvindo a respeito de Jesus? Você vai continuar no preconceito, no pessimismo, no anonimato, sem saber quem você é, sem preencher o vazio da existência, irmãos? Ou você vai corresponder ao que Jesus está dizendo? Jesus está se apresentando a você nessa noite. Se você quiser, você pode ter um encontro com Ele. Você está entendendo, irmãos? Aqui eu encerro. Repita assim comigo agora. Jesus, eu e os outros. Jesus, eu e os outros. Nós nos apegamos nesse texto, irmãos, mais afinco na vida de Natanael. Mas tudo começa, irmãos, com o encontro de Jesus com Filipe, primeiramente. Tudo começa, irmãos, quando Jesus se encontrou com Filipe. Sabe por quê, irmãos? Porque não é sobre mim. Não era sobre Filipe, não era sobre Natanael, é sobre Jesus. É sobre se encontrar com o Mestre, irmãos. É sobre o que Jesus fez e faz, o que Ele pode fazer na sua vida, na sua história. Além disso, irmãos, é sobre promover outros encontros com Jesus. É ser levado pelo Mestre como um mensageiro, irmãos, como um embaixador da mensagem do Evangelho. Nós estamos promovendo aqui um encontro com Jesus nessa noite. E a partir deste encontro, Deus pode encontrar outras pessoas, Deus pode encontrar outras vidas, e Deus pode mudar outras histórias, porque é Jesus, você e os outros. Amém? Nunca pare em nós, irmãos. Leia comigo o verso 50 e 51, já encerro. Jesus lhe respondeu: você crê nisso porque eu disse que te vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Repita comigo: você verá coisas maiores do que esta. Verso 51, e acrescentou: e lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É assim que nós veremos coisas ainda maiores, irmãos, quando Jesus transforma a nossa vida, e a partir da nossa vida Ele nos usa como mensageiros, para levar a boa notícia para os preconceituosos, para os pessimistas, para aqueles que não sabem quem são. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? É através de encontros com Jesus, irmãos, que nos é revelado não só mais um Deus que parece estar tão distante no seu trono, mas Jesus, irmãos, traz uma revelação de quem é o Pai, de Deus como Pai, de que Deus quer habitar nos corações, de que Deus quer mudar histórias, de que Deus quer mudar vidas, começando a partir de um encontro, irmãos. Amém? Agora nós vamos partir para o batismo.